Então nós vamos ver hoje sobre a fé do centurião, uma resposta que foi feita pelo irmão Jade. Então, lemos Lucas 7, né? Que é o relato mais completo acerca da vida desse homem diante de Jesus, da fé dele. Então, para entender a fé do centurião, nós precisamos primeiro entender para que a Bíblia existe. Não é assim correto de imediato a gente pegar um texto e separar ele dos demais. Esse texto ele tem uma razão que está aqui. Então, precisamos entender para que a Bíblia existe. Primeiro, para revelar ao homem o Deus Criador. É Deus quem se revela ao homem, não é o homem que descobre a existência de Deus. Então, qualquer informação que o homem tenha acerca da criação vem de Deus para o homem. Segundo, para revelar a origem dos céus e da terra. Então, a Bíblia está aqui para trazer-nos todas as informações acerca da criação dos céus e da terra e acerca da existência de coisas nos céus e na terra. Terceiro, para revelar o pecado e a redenção da humanidade. A Bíblia tem esse propósito, mostrar para nós a queda, mas também mostrar para nós o plano gracioso de Deus em Cristo Jesus. E isso só seria possível por meio de livros. O livro sempre foi a maneira mais segura de se passar informações às gerações futuras. Além do que temos registrado na mente, ou seja, todo ser humano é intrínseco ao ser humano. Todo ser humano vem a esse mundo trazendo na sua mente a convicção da existência de Deus e as revelações das coisas criadas, né? A maneira como Deus se revela para o homem, e uma delas é a revelação na mente humana. Então, além do que nós temos registrado na mente, Deus nos deu a sua palavra escrita. Em segundo lugar, precisamos entender que os evangelhos também foram escritos com um propósito. Então, se por um lado nós temos um propósito com relação à Bíblia, também os evangelhos têm o seu propósito. Para entender então a fé do centurião, nós vamos ter que dar uma olhadinha nisso. Já vimos a questão da Bíblia e agora pode passar. Você vai ver que os evangelhos, o propósito principal foi mostrar ao mundo a chegada do Messias, predito na religião e previsto na cultura judaica. Então, os evangelhos, eles têm esse sentido, essa funcionalidade de trazer ao ser humano a chegada do Messias. Mateus, ele tem o cuidado de mostrar Jesus como rei dos judeus, então ele escreve especificamente para os judeus. Propósito de Mateus, por isso que às vezes alguns não entendem que Lucas traz alguns detalhes que Mateus não traz, porque Mateus ele está escrevendo especificamente para os judeus, e o objetivo é mostrar que Jesus é o rei dos judeus, enquanto Lucas tem a preocupação de mostrá-lo como homem. Precisamos entender que os milagres seguiram o propósito de comprovar que Jesus é Deus, homem. E essa percepção nossa dentro das Escrituras deve ser observada com todos os detalhes. Eles estavam esperando um Messias, alguns estavam esperando um líder que iria libertar politicamente Israel do Império Romano, mas as Escrituras mostravam a questão da encarnação, que faria de Cristo uma pessoa teantrópica, isso foge talvez da nossa compreensão, mas ele é homem e Deus ao mesmo tempo que é Deus homem. E quando Mateus e Lucas mostram a cura do servo do centurião, o propósito é provar ao mundo que Jesus é Deus encarnado. Todos dois têm esse propósito. Isso significa que a fé não é algo subjetivo, que vem naturalmente dos homens, ou seja, quando tanto Mateus quanto Lucas escrevem sobre
o encontro de Jesus com esse homem, a ida de Jesus até a casa desse homem para curar o servo do centurião, justamente para mostrar para nós que essa fé dele é uma fé especial, e que essa fé ela não é comum ao homem, não é algo subjetivo que vem do ser humano. Passa aí. A fé bíblica ela não é um sentimento, como nós vimos domingo passado. Para poder chegar aqui, eu expliquei domingo passado sobre o que é fé. Então, a fé bíblica não é um sentimento que leva o homem a crer e a acreditar. As pessoas, na sua maioria hoje, têm fé dentro do conceito filosófico. Eles acreditam, né, o que diz a filosofia. É um sentimento que leva a pessoa a crer e a acreditar em alguma coisa. Na Bíblia não é isso, como nós vimos domingo passado. A fé bíblica, ela é dom de Deus, é presente de Deus, não é um elemento do ser humano, não faz parte da alma humana a fé bíblica. A fé bíblica é uma firme o quê? Convicção alicerçada na pessoa de Cristo e sua palavra. A fé bíblica gera no homem confiança e uma segurança inabalável, firme como a rocha. A fé bíblica gera total rendição a ponto de levar o homem até a morte, se preciso. A fé bíblica ela é uma concessão divina, ou seja, Deus dá apenas para o uso de seus filhos. Por isso que a carta, a epístola de Judas, no verso 3, diz: nós somos desafiados a batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então é algo que vem de Deus, é dom dele, foi entregue aos santos, para uso dos santos, para relacionamento de Deus com os seus santos. Então, Deus concede fé para vivermos debaixo da divindade e missão remidora de Cristo. O que podemos então ver na fé do centurião? Primeiro, esse homem ele tem um servo com uma paralisia degenerativa. Na realidade nós não sabemos que tipo de doença esse rapaz tem, a Bíblia não diz, mas os estudiosos dizem que era um tipo de paralisia degenerativa, e ele estava, no texto da Revista Corrigida usa a questão de que ele estava moribundo, quer dizer, estava perto da morte, estava próximo de morrer. Então esse homem tem um servo que está doente, à beira da morte, esse é o problema. Segundo, esse homem, ele ouviu falar de Jesus. Então presta atenção, a fé que esse homem demonstra não vem dele, não é algo que ele descobriu por si só. Ele ouviu falar de Jesus. E por que ele ouviu falar de Jesus? Isso é uma pergunta pertinente. Por que as pessoas ouviam falar de Jesus? Por que as pessoas iam até Jesus? Aí Mateus 4:23 diz assim: e percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando e curando enfermidades e males entre o povo. E sua fama correu por toda o quê? A Síria. Agora, presta atenção. Para a fama de Jesus sair de Jerusalém e chegar à Síria, atravessou todo o território judaico. Síria é Líbano, lá no extremo norte, né, de Israel. Então atravessou esse estado israelita por completo. E diz: e sua fama correu por toda a Síria e curou os que sofriam de várias o quê? Enfermidades, libertou endemoniados, curou lunáticos e paralíticos. 25. Grande multidão da Galileia, Jerusalém, Judéia, Decápolis, além do Jordão, o seguia. Irmãos, o que acontece quando nós vemos assim alguma coisa extraordinária quando estamos na rua? Primeira coisa que nós fazemos é contar para aqueles que estão à nossa volta em casa.
olha, eu vi algo assim, aconteceu algo assim. Então a fama de Jesus corria solta, havia comentários, as pessoas comentavam, as pessoas diziam, olha, nós vimos. E quando você abre a primeira epístola de João, ele vai dizer assim: o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, e as nossas mãos tocaram, apalparam a respeito do verbo da vida. Então a fama de Jesus corria solta. Então esse homem, ele ouviu falar de Jesus, e todos nós sabemos que a fé vem pelo ouvir. Lucas 7, verso 3 diz: e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos judeus. Então o que esse homem ouviu falar de Jesus? Esse homem ouviu falar de Jesus, que Jesus era o Messias que havia chegado, era tido como um ser divino porque curava, ressuscitava mortos. E vocês lembram do encontro de Jesus com Nicodemos? O que Nicodemos diz? Nós sabemos. Por que ele diz nós sabemos? Ele diz: todo o povo sabe que o Senhor veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz, ou que o Senhor faz, se Deus não estivesse com você, né? Com o Senhor. Então, este centurião, ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns anciãos judeus. Presta atenção, ele enviou alguns anciãos judeus. Por que ele enviou alguns anciãos judeus? Esse homem, ele tem relação com os judeus. Ele não é um cidadão romano alheio às profecias, ele não é alguém alheio à fé judaica. Esse homem tinha um relacionamento muito próximo, muito íntimo, e aí ele enviou esses anciãos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Terceiro, este centurião era alguém familiarizado com a fé judaica. Por quê? Por essa razão, o centurião enviou primeiro que alguns anciãos judeus da sinagoga, que ele mesmo construíra, os quais já disseram a Jesus. Olha só, ele envia esses anciãos judeus, e quando os anciãos judeus chegam diante de Jesus, eles fazem um pedido para ir lá. E ele diz: olha, Senhor, ele é digno que lhes faças isto, porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo nos edificou o quê? A sinagoga. Então, um centurião romano, né? Centurião é um homem que dirigia uma centúria. Centúria era um grupo de soldados romanos que poderia ser de 60 a 100 soldados, no mínimo de 70, 60 ao máximo de 100. Pode passar. Então, esse homem é alguém então familiarizado, conhece a religião, a doutrina judaica. Ele envia esses anciãos até Jesus, e Jesus vai em direção à casa dele. Quando Jesus se aproxima, em seguida vem um grupo de amigos do centurião, é outro grupo, que falaram em nome dele as seguintes palavras: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda uma palavra, o meu rapaz será curado. Para o centurião, uma palavra enviada é tão eficaz quanto a presença de quem o enviou. Então, a fé desse homem tem essa característica: a palavra de Cristo tem tanto poder quanto a sua presença. Presta atenção. Ele tem convicção, é firme, é seguro, é inabalável. Não precisa ir, basta uma palavra tua. Às vezes as pessoas não entendem, né? Quando tem alguém passando por algum problema espiritual, aí liga, né? É a presença do pastor lá, o pastor tem que ir lá. Se ele não estiver lá, não faz sentido. Esse homem está dizendo aqui que não precisa ir lá, basta uma palavra, basta, não é? Uma oração à distância. Então,
o centurião, ele é um homem que valoriza os seus servos e os seus subordinados. Perdão. Por que ele valoriza? Porque ele não quer ver o seu servo doente, nem morto. E se ele tem esse cuidado, essa preocupação, certamente ele já havia gastado talvez um bom recurso para tentar curar esse seu servo, e ele não obteve sucesso. Então a única saída dele agora é o Messias, e ele respeita os israelitas, olha só, a ponto de enviar os anciãos a Jesus. Ele é aquele sujeito que possivelmente ele estava na sinagoga. Ele não iria construir uma sinagoga para não estar presente. Então, possivelmente ele conhecia das profecias da vinda do Messias. Ele havia sido orientado com relação à fé judaica. E quando ele ouve falar de Jesus, ele diz: esse aí é o Cristo. Agora, tem um detalhe aqui interessante para nós pensarmos, né? Esses israelitas que estão na sinagoga, eles estão recebendo o quê? Toda a tradição judaica que vem desde os primórdios do povo judeu. Eles estão recebendo ali as instruções com relação à fé que Abraão desenvolveu, a fé que Abraão recebeu. Então nós temos o hábito de achar que as pessoas dessa época eram pessoas extremamente desinformadas, mas não. Aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela diz assim: se eu tocar na orla da veste dele, né? Se ela tocar na ponta do talit, e ali tem um negócio interessante, na ponta do talit tem 5 nós, que representam os 5 livros da Torá, e que representam, tem mais 8 nós, que representam a mão de Deus no ministério. Olhem só como nós às vezes precisamos conhecer um pouco da cultura judaica para entender. Vocês lembram que um dia o Saul entrou numa caverna, e alguns dizem que ele foi fazer necessidade fisiológica lá? Quem era que estava lá dentro? O Davi. Ou o Davi já estava lá dentro, ou ele entrou em seguida atrás de Saul e os soldados de Saul não viram. Mas o fato é que Davi estava lá dentro. Davi poderia ter morto Saul, certo? O que ele faz? Ele cortou a ponta da veste. O que ele cortou? Irmãos, Davi cortou muito mais do que a própria vida de Saul. Quando ele cortou ali esses 8 nós e esses 5 nós que ali estão, que representam os 5 livros da Torá e representam a mão de Deus no ministério e na vida do homem, quando Davi cortou a ponta ali, sabe o que ele está dizendo? Olha, Saul, eu tirei a mão de Deus da tua vida. Deus não está mais com você. Então esses homens, eles eram homens extremamente instruídos na cultura, eles sabiam o que significava para eles. Quando aquela mulher diz assim: se eu tocar só na veste dele, ela sabia o que diz o livro de Zacarias, de que o Messias traria cura nas bordas das suas vestes. Não é uma coisa subjetiva como muita gente pensa, uma fé que vem do nada. Não, essa fé ela é embasada na palavra de Deus. A verdadeira fé ela é embasada na palavra de Deus. Então, esse homem sabia que Jesus era o Messias, ele está esperando esse Messias, ele tem a oportunidade de estar diante desse Messias, e ele se julga indigno. E por se julgar indigno, né, ele está sabendo que se Jesus vai à casa dele, Jesus ia ser conceituado de imundo, porque acabara de entrar na casa de um gentil. Então ele diz: olha, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. E aí Jesus toma a decisão de ir. Jesus não faz esse tipo de acepção, né? Pode passar. Se ele fosse pessoalmente, por que ele não foi pessoalmente? Se ele fosse pessoalmente, ele poderia intimidar a Jesus com a sua patente.
e autoridade de cidadão e comandante romano. Também poderia deixar transparecer para o povo que ele estava forçando uma barra. Jesus estava indo à casa dele porque ele era uma autoridade romana. Agora, na realidade, existem consequências culturais aí muito sérias. Jesus ir à casa desse homem é como se um muçulmano pedisse um favor de um israelita hoje, depois de muito sangue derramado entre os povos. Muçulmanos e israelenses não se dão bem. Então, da mesma forma, judeus e os romanos não se davam bem naquela época. Mesmo vivendo à sombra de vários deuses e imperadores romanos, esse homem tinha diante de si a religião romana. Os romanos tinham o hábito de cultuar os imperadores, mas mesmo assim ele recebeu fé para crer no poder de Cristo como Messias. Jesus o atendeu por algumas razões muito claras na Bíblia. Por que Jesus o atendeu? Às vezes a gente não consegue pegar essa resposta dentro dos textos bíblicos. Por que Jesus o atende? Primeiro, Jesus sabia que ninguém pode vir a ele. Olha só, ninguém pode vir a Cristo se o Pai que o enviou não o trouxer. Isso é João 6,44. Então Jesus sabe, esse homem não poderia ter ido até ele se Deus não tivesse levado. Por isso que ele diz no 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lanço fora. Então, vir a Cristo não está dentro da vontade humana, está dentro da vontade do Pai. Basta. Segundo, porque aquele que o Pai lhe dá, virá a ele, e o que vem a ele, de maneira nenhuma ele lança fora. Terceiro, para mostrar para aquele homem que o inimigo era o diabo e não o império romano. A gente precisa entender isso. O inimigo de Cristo não era o império romano. Cristo não veio para causar uma guerra contra o império romano. Cristo não veio fazer uma luta armada. O inimigo é o diabo. Então, o império com seus imperadores todos estavam cumprindo um projeto divino. Irmãos, às vezes a gente acha que as coisas estão acontecendo fora de uma ordem, fora de uma determinação. Por que Jesus diz a Pilatos: nenhuma autoridade que teria sobre mim, se do alto não te fosse o quê? Dado. Irmãos, preste atenção, sabe o que ele está dizendo? Olha, isso aqui não estaria acontecendo se não estivesse determinado de que assim aconteceria. Mas não é você, é projeto de Deus. Então, Jesus mostra para aquele homem que o inimigo é o diabo, não o império romano. Jesus não estava a fim de conquistar um território perdido e recuperado por um trono terreno, e recuperar um trono terreno. Jesus não está atrás disso. Jesus veio curar, libertar e salvar os que estavam perdidos e andando em trevas. A redenção da humanidade jamais virá pela via da política, e sim por Deus em Cristo. Pode passar. Esse homem é um exemplo para todos nós. Ele sabia que não era digno de se colocar na presença de Cristo e de recebê-lo em sua casa. Se você se acha digno de escolher, aceitar e receber a Cristo, você ainda não entendeu quem é Jesus. Por que nós trabalhamos muito essa questão da soberania de Deus? Por que nós mostramos constantemente que o homem é indigno, que o homem é depravado, que o homem não presta, que o homem está morto em delitos e pecados? Irmãos, é para dar a Deus e a Cristo o lugar que ele merece nas nossas vidas. Ele é o Senhor, nós não somos absolutamente nada. Davi vai dizer: quem é o homem para que dele se lembre? A Bíblia diz: acaso pode nascer alguém justo, vir alguma coisa boa de alguém nascido de mulher? Ele está falando em termos éticos, morais, para a salvação. Claro que não. Então, as pessoas se acham dignas de escolher a Cristo, de aceitar a Cristo. Tem aqueles que dizem assim: não, agora eu não quero saber de ser crente, não, de aceitar Cristo. Quando eu tiver mais velho, quando eu tiver para morrer, eu vou aceitar Cristo.
Jesus é uma espécie de mercadoria apresentada para ele, que ele aceita a hora que ele bem entende. E a fé que esse homem recebe de Deus, a fé que vem de Deus, coloca Jesus na posição de Deus, de Senhor, e o homem lá embaixo. Por isso que esse homem que recebe uma fé pela graça, para a salvação dele e para a cura do seu servo, ele diz: eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Salvação pela graça contraria tudo que as seitas dizem quanto à fé em Deus. A salvação pela graça contraria tudo que essas seitas, essas falsas igrejas dizem com relação à fé. Observe, as seitas, as falsas igrejas, os falsos mestres, dizem que para você receber algo, você tem que dar o primeiro passo. Observe, na hora que estão fazendo aqueles apelos, dê um passo para Jesus, você sempre tem que fazer, dar o primeiro, né? A gente diz assim: olha, aquilo que você der em termos de fé, você vai receber. É sempre assim. Eles dizem que Deus só faz algo para você se você der alguma coisa ou fazer alguma coisa por Deus. Algumas igrejas dizem: largue seus vícios, seus pecados e converta-se ao Senhor. Presta atenção, largue seus vícios, largue seus pecados. Quer dizer, primeiro, melhore a sua vida, mude a sua vida, arrume a sua vida, aí venha, faça. E aceita o Senhor. Isso é o mesmo que chamar o médico depois de curado da enfermidade. É a mesma coisa. O cara, depois de curado da enfermidade, ele se curou por si só, aí ele chama o médico. O que o médico vai dizer? Não, você já está curado, não precisa mais nada. A mesma coisa, Jesus vai dizer: não, você já é bonzinho, pelo seu próprio conteúdo moral, pelo seu próprio caráter e pela sua personalidade, você já está salvo. Você está salvo pelas obras, você não precisa da minha graça. Se o centurião fosse preparar a sua casa para receber a Cristo, o servo dele teria morrido. Aquele homem sabia que a mudança na sua vida e na sua casa, quem deveria fazer era Jesus e não ele. Não somos nós que mudamos a nossa vida, a nossa maneira de ser. Quem muda é Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos habita. É Ele quem nos regenera, é Ele quem nos santifica. Todos nós nascemos enfermos, paralisados pelo pecado, indignos de sermos salvos, mas Deus, por sua graça, nos fez um dia ouvir a fama de Jesus, concedeu fé a cada um de nós, nos firmou os passos e nos deu uma fé firme e inabalável para a glória de Deus e não nossa. Este homem, ele recebeu de fato algo muito importante, que foi a graça de Deus. Mas, antes de ir a Cristo, esse homem recebeu a visita do Espírito, que sempre esteve no mundo convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, algumas pessoas pensam que o Espírito Santo só veio a esse mundo no dia de Pentecostes para cá. Não, querido. O Espírito Santo sempre convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo sempre trabalhou na vida das pessoas. Ou você acha que as pessoas poderiam se arrepender por causa do seu conteúdo moral? Claro que não. Era papel do Espírito Santo. Então, por isso, o centurião reconhece a autoridade de Jesus e o poder da palavra. Esse homem recebeu uma fé inabalável. Na sua firmeza e convicção, ele reconhece a Jesus como o Cristo, como o Messias. O Messias tem em si todo o poder. Por isso disse: basta uma palavra tua, Senhor. Nem entre os judeus Jesus havia visto uma declaração como a deste homem. E sabem por quê? Porque esse tipo de declaração só pode ser feita por uma ação divina. E diz o texto que naquele mesmo momento que Jesus disse: então faça-se como a sua fé, o rapaz foi curado. A fé bíblica, ela gera no homem o poder de confessar que Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra. Foi isso que Jesus chegou diante dos discípulos e disse: veja, toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, quer dizer, creiam nisso.
Recebam isso como a palavra de Deus e ajam. Então, a fé bíblica gera no homem o poder de confessar que Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra. Basta uma palavra de Jesus para abrir o coração humano e mudar qualquer situação. E por último, o centurião não pede nada para si. Ele já havia recebido algo maior da graça de Deus. Por isso que ele não pede nada para ele. Ele ora para o seu servo. Um exemplo para nós, que precisamos orar e cuidar da dor daqueles que estão além de nós, aqueles que estão à nossa volta. Então, que Deus nos abençoe. Ele nos faça olhar para a vida desse homem e ver que a salvação sempre foi e sempre será pela graça, tanto na vida de um cidadão romano, como na vida de um judeu, bem como na vida de um gentio. Alguma pergunta?